Muito bem, irmãos. Então, na semana passada, os apóstolos eles estão caminhando cada vez mais em direção à Europa, né? E depois, na outra viagem, na terceira viagem, eles voltam para a Ásia. Mas era vontade de Deus que o Evangelho chegasse nesses lugares, como Filipe. Hoje nós vamos ver Filipos, Tessalônica, e hoje nós vamos ver que chegou até Bereia também. Então, uma coisa aqui, que a gente pode ver dessa ida, a gente viu que os missionários chegaram até em Tessalônica. A Bíblia diz que eles fizeram um estudo muito minucioso, sobre a própria palavra de Deus. Veja só, no capítulo 17, no versículo 2, no final, diz que Paulo disputou com eles sobre as Escrituras. E nós explicamos que essa palavra disputar é a famosa dialética, que ele argumentava e permitia que as pessoas falavam alguma coisa também, mas sempre nesse ponto aqui, no versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então a mensagem dele tinha 2 pontos. O primeiro ponto era mostrar para os judeus da sinagoga e todas aquelas pessoas que frequentavam a sinagoga, o objetivo dele era dizer assim, olha, o Messias prometido, e eles esperavam o Messias, o judeu está esperando o Messias até hoje. Então ele dizia assim, olha, esse Messias aí, ele vai ser sofredor. Dê uma olhada no versículo 3. Convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Então, irmãos, isso não é Paulo dizendo. Ele está falando da Bíblia. Ele está falando do Velho Testamento. Ele está fazendo as pessoas abrir no livro de Salmos. Está fazendo as pessoas abrir lá nos livros históricos. Ele está fazendo as pessoas abrir a Bíblia nos profetas. Vai ler textos de Isaías, como aquele, olha, que o Cristo padeceu, foi como uma ovelha no matadouro, não abriu a sua boca. Então são textos bíblicos que mostravam que o servo do Senhor, o Messias, ele ia sofrer, ele teria que morrer. Então o Messias que os judeus esperam é diferente desse que está no livro de Isaías, por exemplo. E eles vão ser enganados pelo falso Messias. A Bíblia diz sobre isso também. Meus irmãos, a gente deve muito ao povo judeu pela graça que Deus tem tido com o povo judeu, pelo amor e a misericórdia que Deus tem tido com o povo judeu. O judeu, primeiro, ele nos deu a Bíblia, e segundo, Jesus era judeu. Ele nos deu o Verbo eterno, que é Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Mas a Bíblia também mostra que eles não o conheceram, veio para os que era seu e os seus não o conheceram. Então, irmãos, Paulo está ali dizendo, esse Messias, ele vai vir como servo sofredor, vai morrer na cruz, e morreu para nos salvar. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto era dizer, esse Messias sofredor é Jesus. Veja o versículo 3 no final, esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então ele apresentou o Evangelho, ele apresentou, meus irmãos, a salvação para os tessalonicenses, e a palavra de Deus diz que muitos creram. A verdade é que quando nós começamos a pregar, quando nós começamos a evangelizar, as pessoas vão crer. Olha, sabe por que as pessoas não creem? Porque nós não evangelizamos. Se a pessoa, meus irmãos, começar, qualquer cristão, olha, eu vou evangelizar um amigo por semana, eu vou começar a evangelizar uma pessoa que seja por mês, você pode acreditar, ele vai conseguir uma alma para Jesus. Pode ser que muitas pessoas vão dizer, não, eu não quero receber Jesus de jeito nenhum, mas vai ter aquela pessoa que vai dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu sei, que sou um pecador e eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então o que aconteceu no versículo 4 é que alguns deles creram. Olha, alguns judeus creram.
E mais algumas mulheres nobres creram também, está lá no final do versículo 4, e muitos gregos religiosos. Então se tornou uma igreja forte, porque havia muitos gregos, alguns judeus e muitas mulheres. Então já começou uma igreja forte, pessoas nascidas de novo, pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, novas criaturas. E aí, meus irmãos, é dito no versículo 5, que judeus desobedientes. Por que eles foram desobedientes? Porque quando um judeu, ele recebe a palavra de Deus, e ele não crê que Cristo é o Salvador, ele é desobediente. Ele sabe o que ele tem que fazer, receber o Messias, crer em Cristo, mas ele não obedece, ele é desobediente. Por isso que Paulo fala, quando aquela luz brilhou, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele creu em Cristo, ele obedeceu o chamado de Deus. Por isso, irmãos, esses judeus, eles não eram apenas desobedientes. Versículo 5, eles eram invejosos. E aí eles conseguiram fazer um motim. Não é difícil fazer um motim. Você pode chegar e olhar e dizer, olha, vamos ali na esquina, vamos fazer um arruaço, vamos levantar uma placa aqui, né? Abaixo, ou seja, o prefeito, abaixo aquele pastor, abaixo, e vamos fazer uma passeata ali, nós vamos derrubar o sistema, né? Pronto, você vai conseguir gente correndo atrás de você. Por isso Deuteronômio ensina, não sigais a multidão para fazer o mal, né? Então você nunca fique participando dessas coisas, deixa isso para lá. Mas os judeus conseguiram fazer um motim, meus irmãos, e eles fazem uma acusação interessante aqui. Lá no final do versículo 6, a acusação é essa, né? Os missionários foram acusados de virar um mundo do avesso, né? Esses que viraram o mundo de ponta cabeça ou no avesso, eles chegaram até aqui. Então a fama de Paulo, a fama de Silas, a fama de Barnabé, agora Timóteo junto com eles são famosos. Por que eles são famosos? Eles são famosos porque eles estão virando o mundo de cabeça para baixo. A gente viu que isso é real. Em princípio é real, porque no dia que você creu em Cristo, Deus virou a sua vida de cabeça para baixo. Você estava indo por um caminho, mas o Espírito Santo tocou no seu coração e você teve que mudar completamente a sua vida. Então, primeiro, você vira do avesso, você vira de ponta cabeça. O Evangelho deixa você de ponta cabeça. Esse é a primeira coisa que acontece. Agora, a segunda é que você anunciando a palavra de Deus, o mundo começa a virar de cabeça para baixo. Vira do avesso. Veja como o nosso mundo anda desenfreado no pecado, com tanta coisa esquisita, diferente. Mas quando o Evangelho chega numa família, chega num coração, aquela pessoa deixa tudo aquilo e vai servir o Senhor. Ou seja, a vida virou de ponta cabeça. Era verdade, era uma acusação verdadeira. Fizeram uma arruaça, pegaram o Jason, as pessoas que estavam na casa do Jason, levaram para a praça, e já quase meus irmãos que vai às vias de fato, eles são salvos pelas autoridades. E receberam lá uma quantia, uma explicação, foram liberados, mas os irmãos de bom grado, eles pegaram Paulo, colocaram Paulo de noite, e falaram assim, olha Paulo, você vai ter que ir embora, capítulo 17, versículo 10, os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles foram viajando e chegaram até Bereia. Agora eles não estão mais na Macedônia. Se Filipos e Tessalônica é Macedônia, meus irmãos, agora Bereia não é mais Macedônia, já é um outro lugar. Agora eles estão na Acaia, né? Paulo fala sobre a Acaia também. Então Paulo, ele está no coração do antigo Império Grego agora, ou seja, ele vai tratar com outro tipo de pessoa, pessoas um pouco diferentes daqueles que se encontravam lá na Macedônia. Você sabe, a Macedônia, a Acaia, lembra um povo em especial, mas a Acaia lembra um pouco mais esse povo. Por quê? Porque se a Macedônia e a Acaia lembra o Império Grego, o Império Greco-Romano, mas grego, Alexandre o Grande, veja só,
o macedônio, Filipe, tal, né? Tá certo, era um povo muito guerreiro. Esse povo era um povo guerreiro, os atenienses e tal, né? Mas os atenienses não são conhecidos por ser guerreiros, eles são conhecidos por sabedoria, por conhecimento. Na verdade, os gregos guerreiros eram lá de Esparta, os espartanos. Veja só a diferença. Paulo, ele está saindo de um povo que é um pouco mais bravo, mais guerreiro, mais valente, e ele está entrando no coração daquilo que se chama de sabedoria deste mundo. E aí, meus irmãos, não é por um acaso que os judeus que estão ali são um pouco diferentes dos judeus da Macedônia. Os judeus da Macedônia são mais bravos, mas os judeus da Acaia, como nós vamos ver, eles preferem estudar, eles preferem conhecer melhor as coisas, e é o que vai acontecer hoje, não é? Então, daqui de Bereia, só para você ter uma ideia, no versículo 15, eles vão para qual cidade? Atenas, que é a capital, segundo as pessoas dizem, a capital da sabedoria, do conhecimento, né? E coisa assim, os gregos, conhecidos por essas filosofias malucas deles. Mas tá bom, né? Eles chegaram lá a Bereia, e como é que foi o trabalho na Bereia? Versículo 11 então, versículo 10, perdão, né? Lá no final do versículo 10, e eles chegando lá, eles foram até uma sinagoga, tá bom, para lembrar os irmãos que Paulo nunca deixou de ir primeiro numa sinagoga. E no versículo 11, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, tá? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se as coisas eram assim. Então a palavra de Deus diz que eles foram lá, né? E, meus irmãos, quando fala no versículo 11, né? E eles foram mais nobres que os que estavam na Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas. Paulo está fazendo uma exposição da Bíblia novamente. Qual exposição? Essa do versículo 3, que a gente leu, expondo e demonstrando. Ele está fazendo a mesma coisa. Ele está naquela sinagoga, expondo e demonstrando a palavra de Deus, ensinando que Jesus, ele é o Messias, ensinando que Jesus é o único e suficiente Salvador. Tá bom, eles estão fazendo isso aí. É uma exposição bíblica de Paulo e de Silas. E estas coisas, quando fala estas coisas, se refere, meus irmãos, justamente a Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, queria que você abrisse lá comigo, em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 2. Paulo tem uma palavra para nós aqui. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Vocês conseguem entender qual era a mensagem de Paulo? Ele falou assim, a única coisa que eu quis saber não é o que Sócrates queria dizer, eu não queria saber o que o fulano, o Beltrano, não. Eu quis saber entre vós uma única coisa, né? Expor para vocês, demonstrar para vocês Cristo crucificado. Meus irmãos, a nossa salvação, ela passa pela cruz. A nossa salvação, ela está enraizada na cruz. Então a mensagem da cruz é a mensagem da salvação. Não existe salvação sem passar pela cruz.
Por isso eu nada propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem que Paulo está pregando em Tessalônica, está pregando em Bereia, vai pregar em Atenas, vai pregar em Corinto. Essa é a mensagem, ele não vai fugir dessa mensagem. Por isso, meus irmãos, como é que foi esse trabalho lá em Bereia? Falando de Jesus o tempo todo. Agora, somos despertados aqui no capítulo 17, no versículo 11, por essa primeira frase do versículo 11. Qual é a primeira frase? Diz assim: ora, estes, ou seja, os homens de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Primeiro, entenda o que significa essa palavra nobreza aqui, tá? É exatamente o que significa para nós também, né? O original diz uma pessoa bem-nascida. Como assim, bem-nascida? Tem o sentido de educação, de gentileza, de respeito. A palavra original diz isso mesmo. O que é ser mais nobre? É a pessoa ser gentil, é a pessoa ter educação, é a pessoa ter respeito. Você sabe que educação, ao ouvir a palavra, é uma coisa muito boa, né? A gente tem que aprender a demonstrar devoção, respeito pela palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, a gente chega num ponto dentro da igreja que a gente percebe que, às vezes, a palavra de Deus, no momento da palavra mesmo, já não é mais uma coisa importante. A pessoa veja, às vezes, com a graça de Deus, isso não tem acontecido na nossa igreja, né? Mas vamos dizer que tem a música. As pessoas vêm, eles cantam, né? E vai, coisa e tal. Acaba a música, as pessoas que estão cantando, tocando, geralmente eles saem para fora da igreja, só volta para cantar o hino final. Eles não voltam, senta, abre a palavra, lê. Com a graça de Deus tem sido diferente na nossa igreja. Eles acham que eles não precisam aprender mais nada. Também não há uma cooperação para que o culto flua. Quando eu fiz a arte de falar com o pastor João, uma das coisas, um capítulo da nossa arte de falar é sobre ruídos. O que é ruídos? Eu vou explicar, né? Você tem um rádio lá na sua casa, e antes a gente tinha rádio, eu tinha um radinho lá em casa, quando era solteiro, era meu grande companheiro. Era um rádio de carro, que eu coloquei lá uma fonte nele, coloquei um alto-falante no meu quarto e um lá na cozinha, né? E eu coloquei um lá na igreja também. Era um monte de fio assim que tinha, tá? Ia lá onde eu estudava na igreja, onde eu estava lá. Aí de manhãzinho eu ligava o rádio, né? Só que a Transmundial, por exemplo, que era uma rádio batista, e que já ganhou muitas almas para Jesus, essa Transmundial, não entrava em ondas médias. Você, para conseguir ligar a Transmundial, era somente pelas ondas curtas. E as ondas curtas é o seguinte: você está escutando, daqui a pouco vai, né? Você está ouvindo, daqui a pouco você não escuta mais nada, daqui a pouco você escuta o amém, né? Isso é ruído, ou seja, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, né? De repente o negócio fica, o pastor está pregando, eu não estou escutando. Por que eu não estou escutando? Tem um ruído, e o que acontece? Aquele ruído não permite que eu preste atenção na palavra de Deus. Então, o ruído é aquilo que te impede de ouvir claramente a palavra de Deus. Quando eu mando desligar, ele apontou aqui, o Clodoaldo apontou para esse ventilador, eu tenho que passar uma graxa nele, fazer alguma coisa, mas ele faz assim, ó, tac, 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 tac. Bom, eu não posso ficar sem um ventilador, porque eu tenho que me refrigerar, né? Mas esse tec, tec, tec pode tirar a atenção de uma pessoa de ouvir a palavra de Deus. Porque tem pessoas que têm um ouvido assim, que é tec, faz, no ouvido dele faz assim, pá, blá, 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 né? Aquele teczinho, né? Vai incomodando. É por isso que toda a igreja tem que cooperar na hora da palavra de Deus. Tem uma criança fazendo um barulho, se é uma pessoa que não é da igreja, todos os membros têm que cooperar. Os irmãos têm que cooperar, têm que pensar, se eu fizer isso, eu vou deixar de ouvir a palavra de Deus. Mas eu levando aquela criança para fora nesse momento, ou levando numa salinha, fazendo ela, que vai pegar, meus irmãos,
brinquedo para criança, para trazer na igreja. Você não pode trazer um brinquedo bruto que faz barulho. Uma vez eu estava numa igreja, e bem perto assim na frente tinha uma criança. Você sabe o que a mãe tinha dado para a criança? Um chacoalho. Um chacoalho. Aquele chacoalhinho triplo, sabe? Quem que prega? Quem que prega? Aí aquele negócio lá, e o moleque, quando não chacoalhava, ele batia. Pá, 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 pá. Parecia o Danielzinho com aquele bumbo. Eu pensava assim, puxa vida, e eu não estava na minha igreja, na minha igreja é difícil tratar disso. Eu deveria ter feito como o pastor Davi fez, ele conta que ele fez uma vez. Aí ele estava pregando e teve uma criança que estava lá fazendo um tropé lá na frente e brincava tipo de escorregador. A igreja é grande, né? E o pai soltou a criança e o moleque vinha escorregando. Né? O skate dele era o chão. Aí o pastor olhou e disse: tem um irmão espiritual que pode me ajudar agora? Né? Ninguém. Lá tem 15 mil pessoas, 10 mil pessoas no mínimo. Tem algum irmão? Né? E ninguém. Aí ele olhou para um outro pastor que estava lá na frente e disse: você, fulano, você é um homem espiritual, dá um jeito nisso. Aí ele teve que dar um jeito, né? Pegou a criança, levou para fora e coisa e tal. Irmãos, eu não estou aqui para ofender ninguém. O que eu estou dizendo é que a palavra, ela tem que fluir. Se ela fluir, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E se a gente não tiver um monitoramento espiritual, o diabo prevalece. Porque não custa nada, a gente dá um jeito, para assim, eu vou ajudar essa mãe. Às vezes a mãe está com uma criança no colo, o outro pequenininho fazendo bagunça, e o outro chutando o pé dela, né? Aí vem uma pessoa espiritual, por favor, eu posso ajudar? Não, eu gosto mesmo, eu mesmo de cuidar das minhas crianças. Aí fica difícil também, né? Mas geralmente a mãe fala, pode sim, você pode me ajudar. Né? Geralmente a pessoa pede ajuda. E aí, quando a pessoa recebe ajuda, uma vez alguém disse assim, na sua igreja tem alguém que cuida de criança quando eu vou? Se eu for? Não tinha, meus irmãos, naquele tempo não tinha, né? E nem era aqui nessa igreja, não tem. Então eu não posso ir, porque eu tenho uma criança excepcional e não tem condições, né? Aí eu pensei, bom, fazer o quê, né? Passou, daquela vez passou, mas se tivesse uma pessoa, aí sim, podia dizer, não, então tá certo, vamos fazer isso. Eu queria que os irmãos entendessem isso, né? Essa nobreza, meus irmãos, educação ao ouvir. Então, nós podemos dar essa educação aos nossos filhos. Nós podemos, meus irmãos, a minha mãe, eu digo pela minha mãe tinha 4 crianças, e era assim, ela sentava no meio, levava a gente para a missa, e eu de um lado, a Silvana do outro, a Sônia perto da Silvana, a Sandra perto de mim, né? E a gente ficava assim, os 2 pequenos do lado da mãe, as 2 grandes mais para o lado, e ela alcançava todo mundo com um beliscão, entende? Minha mãe alcançava as crianças com um beliscão, era assim, sentava os 5, não perdia uma missa. Eu nunca vi minha mãe perder uma missa, nunca, jamais. Aí, o espertinho do Gilberto estava fazendo bagunça. Ela pegava bem aqui assim, ó, que dói demais aqui. Aqui é uma coisa que dói. Ela não puxava a orelha porque todo mundo via, mas aqui ninguém via. Ela tá vendo? Aí ficava, chegava, não podia chorar. Porque se chorasse, ela tinha que levantar. Ela tinha que levantar e me levar lá no banheiro e me corrigir. Era o que tinha que fazer. Então, era um beliscão só. No outro domingo a gente já estava tudo quietinho, sabe? Em completo comportamento. Nós estávamos quietos. Eu digo uma outra coisa para vocês. Não era só minha mãe. Você olhava assim as outras mães, naquele tempo as crianças, era tudo assim, de 5, de 6, né? Então olhava para outra família assim, olhava para a Dona Maria, lá está ela com as crianças dela, olhava para a Dona Joana, lá está... Todo mundo assim. Mas por que na igreja evangélica não pode ser assim?
Por que os pais não podem cooperar? Eu vou ler de novo aqui. Educação, ao ouvir a palavra de Deus, é bom. Precisamos ajudar o pastor quando a mensagem está sendo pregada, para que essa mensagem ela chegue sem ruído para quem está ouvindo. Então, veja só o versículo 11, diz que eles foram mais nobres. E tem dois motivos para essa nobreza, né? O primeiro motivo da nobreza é que eles fizeram o quê? Eles, está aqui, né? Receberam a palavra de bom grado. Segundo, que eles examinaram as escrituras, os textos sagrados. Então eu queria ver essas duas coisas para vocês. Por que eles eram nobres, né? Então no versículo 11 diz, foram mais nobres, porque de bom grado receberam a palavra. E aqui está, receberam a palavra de bom grado. Essa palavra não é nova na Bíblia. Não é a primeira vez que aparece essa frase no Novo Testamento. Receberam de bom grado. Né? Aparece lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 41, que é a primeira vez que a mensagem está sendo pregada publicamente. Tá? E aí, meus irmãos, diz que aqueles que de bom grado receberam a palavra, olha lá, foram batizados, tá certo, né? O que é receber a palavra com bom grado? É receber a palavra com alegria, tá? Não é uma alegria que nasce naturalmente. Essa alegria, ela só pode vir através do Espírito Santo. Então, isso é confirmado pela palavra de Deus. Veja aí, versículo 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Está vendo só? Tessalonicenses era perto de Bereia. Então, você vê que a pessoa recebe a palavra de Deus com alegria, e é uma alegria que vem do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, quando a palavra de Deus consegue chegar no ouvinte, o Espírito Santo trabalhando naquele coração, ele vai receber a palavra de Deus com alegria, como aconteceu lá no livro de Atos, no capítulo 2, e eles foram batizados. Mas perceba que quando o anjo falou com Maria, ou quando o anjo falou, meus irmãos, e quando Simeão, ele recebe a palavra de Deus, veja que há uma alegria no coração dessas pessoas. Eles estão felizes. Por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, quando ela entra no nosso coração, não é uma palavra que vem só para machucar, para doer, isso acontece, mas mesmo quando machuca, dói, produz essa alegria que vem do Espírito Santo. Isso é receber de bom grado. Olha, não é difícil entender a palavra bom grado. Você já recebeu visita na sua casa? Quando você recebe com alegria, quando você recebe feliz, mas às vezes você recebe assim triste, recebe não querendo receber, não está certo. Você tem que receber com alegria. É o que está falando da palavra de Deus aqui, né? Que eles tiveram uma satisfação de abrir a Bíblia e receber aquela palavra, aquela leitura, aquela exposição, aquela demonstração da palavra de Deus com alegria. É assim que eu creio que um crente tem que receber a palavra de Deus. Então essa é a primeira coisa, receberam de bom grado. A segunda coisa é que eles examinaram, final do versículo 1, examinando cada dia nas escrituras se de fato as coisas eram assim. Então a alegria, por exemplo, ela não elimina o zelo, tá? Olha, o que não falta hoje é mensagens de autoajuda. As igrejas estão até pagando pastores que vão dar as mensagens de autoajuda, onde todo mundo se descontrai, onde todo mundo dá uma risada, todo mundo fica à vontade, Bom, isso as empresas fazem isso, né? Às vezes uma pessoa ela vai lá no cinema, né? Não é cinema hoje, vai num teatro e conta lá as suas piadas e faz as pessoas se sentir melhor. A pessoa sai daquele lugar e fala, eu estou rejuvenescido, mas é uma ilusão, tá? É uma grande ilusão. Pode ser que a mensagem traga essa falsa alegria, essa falsa satisfação. Pode ser que a mensagem faz isso.
deixa a pessoa leve, livre e solto, né? Mas calma lá, isso vai passar. Eu não estou criticando pastores que vão lá e quando prega alguma coisa, as pessoas dão um pouco de risada, ele consegue fazer a mensagem dele fluir de uma forma muito agradável e fala uma grande verdade de Deus. Se a pessoa tem esse dom, que Deus o abençoe. Mas algumas pessoas não fazem outra coisa no púlpito, a não ser contar uma piada ou uma mentira. Aí não dá. Veja, irmãos, a alegria não elimina o zelo. Me senti muito feliz na igreja. Por quê? Porque ele falou uma coisa lá que eu estava, olha, mas eu dei tanta risada, Não brinca, dei risada. E transformação. E mudança. E aprendizado. É preciso examinar e ver se é bíblico o que foi dito. Olha os bereanos, eles estão conferindo o que os pregadores estão dizendo, com textos bíblicos, estão conferindo com a Bíblia. E Paulo nos ensina isso, justamente para os Tessalonicenses: examinai tudo, retende o que é bom. Vocês têm que aprender a examinar, vocês têm que aprender a ver na Bíblia se de fato é assim. Examina para ver se é desse jeito. E a pregação fiel, ela não teme o exame, né? O pregador fiel não tem problema. Aqui está escrito, bom, ele se estudou, ele se preparou. Ele não vai ficar entrando em polêmica pública. Eu jamais vou fazer isso. Pastor, não sei o que. Olha, meu amigo, né? Depois a gente conversa sobre isso. E se eu tiver errado, você pode vir aqui falar publicamente, não tem problema nenhum. Mas fazer do púlpito um lugar de debate público e que ninguém vai, estão brigando na igreja, isso não é bom testemunho. Isso não faz bem, né? Comigo nunca vai funcionar assim. Agora, veja, o pregador fiel, ele não teme ser examinado. Paulo fazia questão de examinar e ser examinado. Olha lá, tratando de profetas, né? Quando ele fala para os coríntios, falem 2 ou 3 e os outros julguem com zelo tudo que foi dito. Porque às vezes uma pessoa pode subir lá e falar uma bobagem. Pode ser que aconteça isso. Olha, nós já tivemos essa infelicidade de ter acontecido isso. E ensinando princípios que não são da nossa igreja. Ensinando princípios que apenas não são de nossa igreja, mas são contra a palavra de Deus dentro das Escrituras. Princípios que prejudicam a fé. E por isso, meus irmãos, tem que ter zelo, tem que examinar, né? A pessoa, eu acho que, é como eu, né? Quando eu vou pregar numa igreja que não é a minha igreja, eu nunca fico falando de questões doutrinárias, eu não faço isso, jamais. E nem de usos e costumes. Eu vou na igreja do pastor Edilson. O pastor Edilson, o pessoal dele usa o véu, né? E vocês sabem, as mulheres usam véu na igreja dele e tudo mais, salvação pela graça, tem muito amor pela palavra de Deus e muito conhecimento também. A gente estava em Presidente Prudente, alguém chegou em mim e disse: ô, pastor Gilberto, vai lá na sala lá, tem um pastor lá, que está discutindo esse negócio de véu lá e, tá difícil, hein? E eu fiquei quieto, né? Eu não vou falar nada não, né? Mas aí eu pensei, eu vou lá ver o que está acontecendo. Estava lá aquele monte de pastor, né? Era um congresso que a gente estava tendo em 2007, e tinha pastor do Brasil inteiro. E aí então eu vi aquele rodeado de pastor e aquele menino, né? Da minha idade quase, mas discutindo com 6, 7 de uma vez, do véu. Era o pastor Edilson. Aí eu olhei, ponderei e disse: eu não vou entrar nessa aqui. Isso aqui não é uma briga minha. Eu não vou comprar essa briga aqui não, né? E saí de perto. Saí de perto e ficou aquela coisa toda, né? Mas o que eles não escutaram ele falar foi: olha, eu creio assim, eu ensino assim, mas eu nunca obriguei uma irmã da minha igreja a usar véu, né? Então, mas eu escutei, eu digo, ele não está brigando, ele está falando uma coisa que ele crê. Isso não interferia na salvação em coisa nenhuma. E no final das contas, sem querer, a gente acabou se tornando bons amigos, não porque eu convidei ele, uma outra família tinha convidado ele para vir para Marília, a gente acabou se conhecendo. E se transformou em grandes amigos mesmo. Mas veja,
zelo pela palavra de Deus é diferente de ficar brigando por causa de coisinha. Tem coisa que não é coisinha. Tem coisa, meus irmãos, que intromete com a salvação, entra no meio, no mérito da salvação. Aí não é coisinha, sabe? Você não pode deixar passar. Se alguém ensinar, meus irmãos, doutrinas falsas a respeito da Bíblia aqui, aí você tem que levantar e falar, olha, aqui não está certo. Se alguém chegar e falar assim, olha, o uso do véu é obrigatório na igreja e ajuda na salvação, aí não, aí está comprando uma briga comigo, entendeu? Ah, pessoa, né, a respeito de guardas de dias, ano e tal, isso aí, meus irmãos, é uma afronta à nossa doutrina, aí tem que ser corrigido, é diferente. Mas se a pessoa falar uma coisa, meus irmãos, que não é uma coisa que interfere na salvação e coisas assim, está tudo bem. Você vai ver que eu vou me calar, não vou falar nada. Já aconteceu de pessoas me pregar, pastor, falou uma pessoa, falou assim, mas isso aí não interfere na nossa salvação. A gente não vai brigar por isso. Ele foi lá, pregou uma vez, eu prego todo domingo. Pode ficar sossegado que eu conserto isso pela mensagem. Não tem problema nenhum, fica tranquilo. Nós não vamos fazer a pessoa passar vergonha e nem queremos que ele nos faça passar vergonha. Acabou. Então, meus irmãos, tem que ter esse discernimento. Olha, Jesus, ele faz um pedido para as pessoas lá, né? Em João capítulo 5, versículo 39. Qual que é a palavra de Jesus aí? Examinai as Escrituras, porque vocês dizem que tem nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. Deixa eu dizer uma coisa. Não há dúvidas nenhuma que os fariseus, eles liam as Escrituras, tá? Eles passavam boa parte da vida deles lendo a Bíblia, as Escrituras, o Velho Testamento. Lá na Bíblia eles já tinham descoberto que podiam ter a vida eterna, descobriram que Deus existe, descobriram os mandamentos de Deus. Então por que Jesus está falando, olha, examinai as Escrituras, né? Qual que é o problema? Não é o que eles viam, mas o que eles deixavam de ver. Lendo a Bíblia nós vamos encontrar que Deus existe. Lendo a Bíblia no Velho Testamento nós vamos encontrar sobre vida eterna. Lendo a Bíblia no Velho Testamento nós vamos encontrar os 10 mandamentos de Deus. Se você não encontrar é porque você não leu a Bíblia. É porque você não examinou as Escrituras. A questão é, Jesus não está dizendo que eles não estão lendo a Bíblia. Mas Jesus está dizendo que eles estão usando uma lupa errada. Olha, existe um binóculo, é monóculo, acho que não é binóculo, é monóculo. Eu não sei como é que é o nome daquilo, mas é um negocinho de plástico assim, que tem uma lentezinha, pequenininha, e você olha dentro lá e aparece uma fotografia lá dentro, né? Os antigos tinham isso, né? Como é que chama aquilo lá? Hã? Mas Bia 2. Oi? Bia 2. Né? Então, eu acho que aquilo lá tem um outro nome, né? Mas vamos dizer que é o binóculo, que eu também conheci como binóculo. Então, coloque binóculo, né? Então, mas quando você olha para aquilo, você só vê aquilo, entenderam? Você só consegue enxergar o que tem dentro dele. E se tiver a fotografia do Ronald lá, a nora só vai ver o Ronald lá, né? É assim, são fotografias muito antigas, que só você vai ter, só aquela pessoa para ver. O problema dos fariseus é que quando eles liam a Bíblia, eles só liam e só enxergavam o que eles queriam. Eles só enxergavam o que ensinava o farisaísmo. E no farisaísmo, Jesus não tem vez. No farisaísmo, Jesus, ele não pode ser encontrado. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo para os fariseus, olha, eu sou o Deus do Velho Testamento. Os milagres têm sido feitos, não é? Vocês estão incomodados porque eu salvei uma alma, ajudei uma alma no sábado. Para vocês a questão é o sábado, né?
O Messias vem, faz um milagre, liberta uma pessoa, pede para ele andar com a cama nas costas, sumir com essa cama, né? E vocês estão incomodados com o sábado. Vocês não estão vendo que uma alma foi salva pela graça. Esse é o problema. É quando a pessoa vai lá e diz, o sábado é maior do que Jesus. E para o sabatista, é. Não adianta dizer que não é, vira uma curva aqui, pá, pá, pá. É. Para eles, o sábado ajuda na salvação. E por isso, meus irmãos, Jesus diz, examina, leia. E você vai ver que elas dão testemunho de mim, elas testificam de mim. Você sabe o que está escrito no versículo 40, capítulo 5, versículo 40 de João? Eu estou sem o versículo aqui, mas sabe o que está escrito? O que está escrito aí? Isso, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, o problema, meus irmãos, é que eles não queriam enxergar o óbvio, que é o quê? Que é a palavra de Deus dizendo Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Messias. Então, eles conseguiam enxergar o sábado, mas não conseguiam enxergar o Senhor do sábado, que era Jesus. Por isso, meus irmãos, os bereanos, eles estão examinando as Escrituras, não com o óculos do farisaísmo, não com o óculos do legalismo, do sabatismo, não, eles não estão enxergando, meus irmãos, a Bíblia dessa forma. Eles estão examinando conforme ela é, como só a palavra, só a Bíblia. Quantas vezes chega um pastor e diz, não, você tem uma escola boa dominical, né? É porque na escola, na igreja dele não tem nenhuma, tem criança só da igreja, só membro da igreja, né? Estou vendo, está vendo, né? Você tem que colocar um estudo aí para vingar, né? Você tem que colocar um método, uma metodologia. A metodologia deles é dar apostilas, sabe, coisas assim, pequenas, aqueles estudos programados, né, que alguém fez lá não sei aonde, todo mundo tem que usar, e diz que isso é o certo. Eu digo que isso não é o certo. O certo é fazer o que vocês estão fazendo, com a Bíblia na mão. Você não precisa de apostila, você não precisa de revista, você não precisa de nada disso. De nada disso, você só precisa da Bíblia, da palavra de Deus. Sempre que tem uma revista, lembre-se disso, alguém está lucrando com isso. Mas quando você tem a Bíblia, e você conhece a sua Bíblia, aí ninguém vai te enganar. Você não vai ficar lendo a Bíblia pelo óculos de outra pessoa, você vai ler pelo óculos do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que eles falam, mas eles não têm criança para ensinar. Sabe por quê? Porque a meia dúzia de criança deles está lá com aquele livrinho lá e fica lá, a professora lê para eles, nem estudou na Bíblia, só lê naquele livrinho muitas vezes. Então aí está o erro. Veja, irmãos, temos dois grandes perigos. Há dois grandes perigos quando se refere ao ensino, da aprendizagem da palavra. Primeiro, os falsos mestres. Segundo, os ouvidos cheios de comichão. Tem uma diferença sobre os falsos mestres e os ouvidos cheios de comichão, né? Falsos mestres são os que realmente ensinam doutrinas dos demônios, né? Qualquer doutrina que nega Cristo como Salvador. Os ouvidos cheios de comichão é diferente, diz respeito a uma geração que não suporta a sã doutrina. Na verdade, a diferença do primeiro para o segundo é que no primeiro, os líderes, eles conduzem para o mal os seus ouvintes. Da segunda, é que esses ouvintes, eles já não querem ouvir a verdade, então eles escolhem um pastor para eles que lhes agrada. Essa é a diferença. Para a gente ver, pregadores falsos têm sucesso aonde? Onde não se examina o que está sendo pregado. É aí que prolifera, meus irmãos, o sucesso dos pregadores falsos, sabe, da seita. Olha, a regeneração batismal, seja católica, seja evangélica. O que é regeneração? Gerar é nascer, regerar é nascer de novo.
é dizer que o novo nascimento acontece pelo batismo. Isso é regeneração batismal. Então, em muitas igrejas evangélicas, ensina que o batismo salva. Se o batismo salva, cadê a cruz de Cristo? O sabatismo de Ellen White, ela guardava o sábado, fez todo mundo guardar o sábado também. Sabe como? Teve uma revelação no céu. Os 10 mandamentos brilhou, só o quarto que brilhou mais. E aí todo mundo tem que guardar o sábado. É assim? É. Mas quantas pessoas vai atrás dela? O mormonismo de Smith, o fora da lei. Ele morreu como um mártir. Sabe como era um mártir? Ele tinha mais de 60 mulheres. E aí o estado que ele estava proibia isso. Então ele tinha que ser preso por isso. Então foram lá para prender ele estava dentro de uma casa, não é? Armado, e aí a polícia chegou, eles atiraram na polícia, mataram 2 policiais, e os policiais, para revidar, mataram eles. Morreu Marte. Algum Marte. O Tiago matou quantas pessoas quando ele foi apedrejado? Ele poderia matar pelo menos uma, tá? Pegaram ele, levaram ele lá e jogaram ele no paredão. Ele podia pegar uma pedra e falar assim, é o seguinte, eu vou, mas eu levo um comigo. Não é assim que uma pessoa está armada? Uma pessoa armada sempre fala isso. Fala assim, eu vou morrer, mas 6 eu levo comigo, 6 eu levo comigo. Aí as pessoas ficam ali assustadas, né? Opa, tem 6 balas nesse revólver. Vai que o Estevão era bom de mira. Ele podia dizer, vocês podem me acertar, mas eu vou tacar uma pedrada também. Aí ele seria igual o Smith, entendeu? Vai morrer, mas vai levar a gente comigo. Isso não é Marte, meus irmãos, isso é um fora da lei. É um fora da lei. Que depois de alguns anos eles tiveram que mudar a doutrina deles, porque senão todos eles seriam presos também. Isso é o mormonismo. Eles não lêem a Bíblia, eles já têm o livro deles, que é o livro de Mórmon. Agora, por que foi isso? Eles eram cristãos antes. Por que houve essa mudança? Houve essa mudança porque eles não examinaram as Escrituras. A aberração da Testemunha de Jeová. Quanta mentira há ali. É uma seita de negação, não é uma seita de aceitação. Eles negam tudo. Negam a Trindade, negam a divindade de Cristo. Negam. E quantos vão atrás dessa negação? A doutrina contemporânea da prosperidade, a divinação do homem, a música hoje, meus irmãos, é o homem divino. Eu, né? O profetismo sem fim, eu tenho uma profecia para você, eu tenho uma revelação para você, isso não acaba nunca mais. Esse sincretismo, meus irmãos, com o pós-modernismo, ou seja, realmente, a gente não pode olhar a Bíblia assim como uma coisa santa, sagrada, tem muito defeito. Isso é sincretismo com o pós-modernismo, que diz que não tem uma verdade absoluta. Então perceba, tudo isso aí é por não examinar as Escrituras. Os seus seguidores não examinam a Bíblia. Note que os bereanos examinavam na Bíblia e diariamente se de fato estava sendo pregado a coisa certa. E aprendeu o que o irmão Félix ensinava, né? Que um texto obscuro, ele não pode ser acima do texto que está claro. O que é claro, é claro. O obscuro é regido pelo claro. Assim como o Velho Testamento tem que ser regido pelo Novo Testamento, pela luz, né? Se você inverter isso, você vai virar um fariseu. Quando você faz essa inversão, você vira um fariseu. Entenderam? E as duas partes, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, palavra de Deus pura, santa, sagrada. Muito bem. Nós vivemos agora, meus irmãos, isso é em relação aos falsos profetas, né? Mas hoje nós já vivemos esse tempo de comichão nos ouvidos, tá? Estou fazendo alguns estudos aqui com o irmão Schoit, né? E uma coisa que ele ensina sobre o Bill Bright é a respiração espiritual. Respiração espiritual é todo dia você confessar o seu pecado e você poder respirar, né? Ou seja, inspirar a palavra de Deus, as promessas de Deus que Deus tem para você. Então você expira pecado, né, confessando os seus pecados, e inspira a palavra de Deus, a promessa de Deus. Isso é uma respiração espiritual.
E a pessoa que faz isso, realmente, ele vai ter um dia mais feliz. Ele vai ter mais autoridade para falar das Escrituras para as outras pessoas. É uma coisa importante. Um dia eu ainda prego sobre isso aqui, né? Agora, quem quer abandonar pecado, meus irmãos? Né? Quem que quer? Esse mundo, meus irmãos, já mudou a configuração do que é pecado. Né? Pecado é tudo aquilo que vai contra os preceitos de Deus e todos, sem exceção, precisam ser tratados. Tratar do pecado é deixar, é abandonar. Não é você odiar a pessoa que está cometendo o pecado, é você odiar o pecado que destrói a vida daquela pessoa. Olha, eu tenho orado por uma pessoa especial, uma jovenzinha, né, pequenininha aí, que está vindo aí no sábado à noite. Ela tem um problema, claro, está identificado o problema dela para muitos, né? E qual é o problema? Vamos odiar essa? Não, nós não vamos odiar. Nós vamos orar. Ela precisa da salvação. Ela precisa entender que ela está errada. Que família será que ela veio? Que costume será que ela teve? Né? E que será que já aconteceu na vida dela? Então você olha assim, você precisa orar por essa pessoa para que ela possa entregar a vida para Jesus, porque no dia que ela fizer isso, ela vai abandonar o mau costume. E assim é. Então, tratar do pecado é deixá-lo, é abandonado. Só que nós estamos vivendo uma geração, meus irmãos, uma geração do tipo de Provérbios. Eu quero terminar lendo lá em Provérbios, tá? Provérbios, capítulo 30. Abra comigo no livro de Provérbios. Vamos terminar lendo aqui esses poucos versículos, que se encontra a partir do versículo 17. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhos da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta eu não conheço, né? Não, calma lá, acho que eu pulei. Começa ali no versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e nunca foi lavada da sua imundície. Tem uma geração que despreza mais o pai e a mãe do que a nossa geração? Irmã Nora, alguma vez você chamou seu pai de você? Estão entendendo? Fazia isso com a sua mãe, Rose? Ela era uma pessoa legal, feliz, mas eu sei que a Rose não fazia isso. Não tem problema nenhum, não é uma questão de problema, é uma questão de respeito. Então você olha aí, nunca teve uma geração que amaldiçoou o pai e deixou de bendizer a mãe. Uma geração que é pura aos seus pais, que sabe tudo, sabe tudo, não sabe nada. Uma geração que é pura aos seus próprios olhos, não precisa de Jesus. Os crentes hoje não precisam ser lavados pelo sangue de Jesus. Já se acham perfeitos. Irmãos, essa é uma profecia de Provérbios que nós estamos nesse tempo, nós chegamos aqui, nesse tempo. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima, um povo rebelde, que se levanta contra toda autoridade, desrespeita. Versículo 14, há uma geração cujos dentes são espadas, cujos queixais são facas, para consumir na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Um povo valente para falar, para gritar, para pular, para fazer passeata. Tá, eu disse que era o último versículo, é porque eu esqueci de um texto que eu tinha que ter lido e não li, que se encontra lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 4, que é sobre a comichão no ouvido. Essa é a nossa geração. Nossa geração está aqui, no versículo 3. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, eles não vão sentir. Está difícil.
Uma vez um irmão trouxe uma família aqui na igreja. Era sábado, né? Era um culto de jovens e coisa assim. O pai veio com a mãe, o pai era uma pessoa, já morreu, mas era um pastor muito requisitado, uma pessoa muito respeitada no meio evangélico e tudo mais. O menino estava dando um pouco de trabalho, mas entrou aqui na igreja, né? Do jeito que entrou, saiu, e disse que o pai perguntou: "E aí, você gostou?" Ela disse: "Parece que eu entrei numa igreja de 500 anos atrás." Por causa dos hinos. É que não apagava a luz aqui para as pessoas ficarem no escuro e ficar pulando. E não tinha rodinha, trenzinho da alegria, da fé, não tinha nada disso. Né? E ela se sentiu muito, muito ofendida de ter que cantar os hinos do cantor cristão. Essa é a geração hoje. É a geração da camiseta. Eu sou o leão da tribo de Judá, não sabe nem o que significa isso, nem quem é, mas se acha. Versículo 3, eles não sofrem a sã doutrina, não sofrem pela palavra, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Então, eles querem um pastor que fala o que eles gostam de ouvir. Já chegamos nos últimos tempos. Está aí, meus irmãos, esse é os últimos tempos. Timóteo fala sobre esses últimos tempos. Essas pessoas não querem ouvir a palavra. E vai chegar a esse ponto. Eles não querem ouvir a mensagem da cruz. Eles já têm o meio de salvação deles, já têm o tipo de igreja que eles querem ir e tudo mais. Acabou. E isso não vai melhorar. Nós temos que ter consciência que isso não vai melhorar. É por isso que você, que conhece a palavra de Deus, você tem que lutar por isso. Essa briga também é sua. A briga também é sua.